Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural, tá? Eu e meu Cameratel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia, e agradecer a nossa mentora Maria, e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. Convidaram a gente para vir até aqui para fazer essa investigação. E a gente conseguiu vir de dia, que é muito bom estar aqui na investigação de dia, viu, gente? Porque assim, a mata é um pouco grande, pouco não, muita, né, amor? Aqui embaixo tem um rio e do outro lado, lá em cima, tem estrada, né, amor? Mas aqui no fundo é um rio. Tem uma trilha ali embaixo. É onde eles... Não tem mais o trilho bem feito, lá, dá pra ver que aqui tá limpo, mas pode ver que tá cheio de mato, ó. Por quê? Eles não vêm mais aqui pescar. Aqui é um lugar que o povo pescava. E é um lugar que eles falam que é assombrado. E nós vamos em lugares de relatos de assombração, porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda, não é mesmo? E nós estamos aqui para ajudar nossos irmãos desencarnados. E a gente foi convidado por esse local ser assombrado, e nós temos o relato daqui, tá? Porque sempre quando alguém fala isso, eu procuro buscar o relato do que aconteceu. Se a gente não descobrir, a gente vem para descobrir. Mas se nós sabemos, nós contamos para vocês o que aconteceu, tá? Falaram para nós assim que o amigo tinha costume de vir, amigo de infância, né? Tinha costume aí de vir aqui nesse rio pescar, os dois amigos. Diz que eles se conheceram desde a infância. E eles eram muito amigos. Só que um dos amigos, quando completou seus 23 anos aí para frente, ele começou a ter um surto de... Parece que alguma coisa incorporava nele, sabe? Alguma coisa ruim. Não era coisa boa, era coisa ruim. Incorporava nele e ele começava a se retorcer todo, ele se machucava. E quando esse amigo dele estava junto, ele ia tentar ajudar ele e ele ameaçava ele, sabe? Falava com aquela voz bem grossa, sabe? Assim, eu vou te matar, né? Eu não posso falar a palavra aqui. E ele repreendia e tudo, eles buscavam um pastor, buscavam padre, para tentar aí tirar do corpo dele o que estava acontecendo. E eles, com muita luta ali, suava, diz que suava muito, levava 1, 2 horas ali, conseguia. Quando terminava, ele estava muito cansado. Ele chorava depois, tudo, né? E ele vinha daquele jeito. Toda vez que o amigo dele estava perto, o que acontecia? Sempre ajudando ele, nunca abandonou ele. E eles tinham o costume de vir pescar aqui. E diz que um dia ele incorporou nele aqui, quando ele viu o que estava acontecendo aqui, ele saiu correndo e foi buscar ajuda. E deixou ele aqui. Quando voltou, ele estava todo machucado nesses galhos de árvore assim, que tinha espinho. Ele entrou e ele se machucou todo mesmo. Diz que teve que ficar internado porque estava todo machucado, tinha lugar de corte assim feio, sabe? Teve que levar ponto porque ele se machucou todo. Era algo muito ruim, porque fazia ele se machucar e quem chegava perto ele ameaçava. E esse amigo dele queria levar ele para a igreja, né, para tentar tirar essas coisas dele, porque não sabe por que ele era assim, né? Ele tinha um passado também sombrio, porque eles, como eles eram conhecidos desde criança, ele tinha um passado sombrio que eu acho que não convém eu falar aqui, eu preciso contar, né, o que aconteceu aqui. O passado deles são da família, teve umas coisas muito ruins que aconteceu, né? Ele perdeu a família, devido, família mesmo, de sangue ali, brigarem e aconteceu um monte de coisa. Ele conviveu ali no meio, ele viu muito, eu não gosto de falar o nome aqui, que é sangue, né? Vocês sabem o que é, vermelho. Então, aconteceu isso na família dele, né? Mas não vamos falar sobre a família dele, mas sim sobre o que aconteceu aqui. Se eu for contar para vocês, eu tenho que explicar o que aconteceu na família deles, né? Vai demorar, então vou tentar resumir o que aconteceu aqui também, é um pouco comprido. Então vamos resumir aqui para vocês entenderem. E ele vinha lutando contra isso. Só que um dia o amigo dele perguntou para ele por que ele tinha que repreender aquilo, ele tinha que falar que não aceita, falar para ele falar isso, ele não falava. Ele falava assim que ele sentia que uma coisa boa vinha para ele, uma coisa boa. Só que daí ele não sentia mais nada, ele parece que ele apagava. E quando ele acordava, ele estava machucado, ele estava, né? E sempre que o amigo dele ia tocar nele, porque ele era um homem abençoado, né? Um homem que orava, ia na igreja. Então toda vez que o amigo dele levava a mão nele quando ele estava incorporado, ele não deixava, ele pulava, ele falava que não era para tocar nele, senão ele ia tirar a vida dele, essas coisas, gente. Horrível, horrível as palavras que ele falava, tá? Mas o amigo dele nunca desistiu dele, falou que ia ajudar ele de qualquer maneira. E a mãe dele falava para ele, toma cuidado, porque uma hora ele pode, né, fazer uma coisa com você. Ela falava, não, ele não faz, porque eu saio correndo, outra hora eu me defendo, pode ficar tranquilo, eu busco ajuda, pode ficar tranquilo que tá tudo bem.
E diz que um dia eles veio pescar aqui, como eles sempre vinham, né? A mãe dele não gostava muito, tinha medo, né? E eles veio pescar, e quando aconteceu isso, aí a mãe dele ficou com mais medo, porque ele saiu correndo e buscou ajuda. E um dia veio pescar e não voltou mais para casa. Aí ele foi atrás do amigo dele na casa dele, ele pegou e falou assim, não, a gente já foi lá, e já pescou, já voltou. Aí ele falou assim, mas ele não chegou em casa. Como assim? Meu filho não chegou em casa. O que aconteceu com ele? Ele falou, não sei. Nós estávamos lá pescando e veio embora. Eu não sei o que aconteceu. Ele falou assim, mas sempre você vem com ele e passa lá em casa. Você não passou lá em casa, ele não chegou lá em casa. Aí ele falou, não sei, não aconteceu nada. Ele veio embora, disse que não sabia direito o que estava acontecendo, sabe? Aí ela olhou nele, viu ele todo arranhado, né? Tinha uns lugares assim, tava sujo também, de vermelho, assim, né? Pra não falar o nome, tá, gente? Ela já achou estranho. Aí disse que chamou o marido dela, o vizinho, e vieram rapidamente aqui onde eles acostumados a pescar. E quando chegou aqui, bem nesse local aqui, porque o rio é lá embaixo, bem nesse local aqui, ela já viu o filho dela sem vida, tá? Ele foi perfurado aí com arma branca, né? Então, para não falar o nome aqui, estava todo... Quando ela viu aquilo, ela entrou em desespero. Ela já imaginou na hora que podia ser o amigo, né? E já mandaram chamar a polícia veio e ela já falou do amigo, eles foram lá e ele estava de boa, sentado na casa dele, tranquilo, estava todo machucado. Eles pegaram ele, levaram para a delegacia e ele falou que não fez nada, que ele era muito amigo dele, jamais ele ia fazer isso. Nunca, jamais ia fazer isso. E ele insistiu que ele não fez nada. Mas aí eles começaram a ver evidência, um monte de coisa que vocês sabem, né, gente? Que leva a culpa dele. Então, eles acabaram vendo que foi ele. Aí, mostraram o rapaz para ele, falaram para ele que é o amigo dele, e ele ficou muito mal, ele chorou, e ele falou, jamais ia fazer isso com meu amigo, não fui eu. Ele, gente, não conseguia se lembrar do que ele fez, tá? Pelo menos é o que a gente ficou sabendo, não conseguia se lembrar. E olha para você ver, quando o amigo pedia que queria levar na igreja, que ele tinha que repreender para aquele mal não entrar nele, ele dizia que não, porque quando vinha com alguma coisa nele era uma coisa boa, era muito boa. Aí acabava ele aceitando. Eu não sei como é isso, né? Eu estou contando o que me contaram, eu nem sei como funciona um negócio desse. Porque parece que é uma coisa boa e não era. E ele estava se deixando levar por isso, que acabou tirando a vida do amigo dele. E o amigo dele confiante que ele nunca ia fazer isso. Eles eram amigos e jamais isso ia acontecer. Mesmo que incorporava, ele falava, gente, eu corro, eu deixo ele lá, eu vou buscar ajuda, mas não deu tempo. A gente não sabe o que aconteceu, por quê? Teve uma luta. Isso teve. Porque ele nunca falou o que ele fez. Ele se diz inocente, né? Então, ele foi internado num sanatório, que ele falou? Sanatório lá. Já tem muitos anos, não sabe se já saiu, se ele ainda está lá, mas ele teve que ser internado, porque ele poderia fazer isso com outra pessoa. Porque não era seguro ficar perto dele, quando ele descia esse negócio nele, que ninguém sabe o que é. Se alguém entender sobre isso, porque eu não entendo, eu estou contando o que me contaram. Se alguém entender o que é isso que entra no corpo, que causa tudo isso, né? Deixa aqui nos comentários, porque tem muita gente que entende, gente. Eu estou aqui aprendendo com vocês, sempre, desde o começo do meu canal eu aprendo com vocês. Muita coisa que vocês dizem aqui, eu aprendo com vocês, né? Eu acho que, eu falo assim que Deus colocou vocês na minha vida, que são anjos na minha vida, por isso também, porque se não fosse vocês falando as coisas, eu aprendo muita coisa com vocês. Vocês falarem aqui, comentarem, né? Me ajuda bastante. Porque eu também quero entender o que é isso, o que entrava nesse homem, que espírito ruim era esse, se é um bicho ruim, Não é possível, que acabou tirando a vida do amigo dele. E por que o amigo dele, né, aparece aqui? Que nem eles falam que aqui é assombrado por esse rapaz, mas às vezes não é, viu? Às vezes pode ser alguma coisa se passando por ele. Mas a gente veio aqui para fazer a investigação, né? E é isso que nós vamos fazer. Se tiver um espírito aqui que precisa de ajuda e que aceita, é muito importante para nós. A gente vai ajudar. Então já vamos passar o K2. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. E nós agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus os abençoe, dê vida, saúde para vocês, muita paz, muita luz na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Então, eu só tenho que agradecer. Que Deus os abençoe. Vamos ligar o K2? Muita coisa que falaram para nós, né, amor? Que o rapaz fazia, a amizade deles desde quando era criança, quando ele teve os primeiros sintomas disso, mas depois dos 23 anos mesmo, é que ele começou a receber um negócio que eu não sei o que é que não, tá? Eu conto aqui, mas eu não sei. O importante é ajudar o espírito, né? Se tiver a presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós entramos aqui.
para ajudar. Pode chegar perto. Se você se aproximar, o K2 vai acender e eu vou entender que tem um espírito aqui, que assombra o local, como o povo fala. Mas eu creio que você precisa de ajuda. Um pezinho de limão, né, mãe? Na frente. Cadê? Aí na sua frente aí. É limão mesmo. Tem os limãozinhos pequenos. Que dó, gente, no meio do mato. Por favor, olha aqui. É um galho. O pé tá lá e aqui é um galho. Não acendeu, amor. Se tiver presença, pode se aproximar, por favor? Para que nós possamos entender que você precisa de ajuda. Pode? Ó, deu sinal. Gente, começando a chover. Como é que nós vamos fazer a investigação, amor? Olha aqui. Deu sinal. E nós temos que fazer a investigação. Às vezes é só uma nuvem, né? Tomara. Olha, ali de baixo, amor, acho que não chove, ó, mas é perigoso cair alguma coisa. Você viu ali? Ó, dando sinal. Tá dando sinal aqui. Tá vendo ali? Ali, ó, se começar a chover, dá pra nós ficar ali, ó. Não sei se dá dando pra você ver que é coberto, ó. Coberto de folha, gente. É coberto pela natureza. E deu sinal e a gente quer ajudar. Vamos ajudar? Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Quero. Demorou, né? Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para te ajudar. Você pode falar o seu nome para nós? Abel. Abel, muita gente fala que essa mata é assombrada por um rapaz que faleceu nesse local, né? Onde ele desencarnou aqui. Um amigo dele tirou a vida dele. Disse que o amigo dele estava incorporado com alguma coisa ruim, não sei o que que é, e tirou a vida dele. Esse rapaz é você? É ele. E, Abel, esse seu amigo, que era amigo seu desde a infância, vocês se conheciam. Por que ele fez isso com você? Se você puder falar para nós, é claro, né? Demônio? Nossa. Essa coisa ruim entrava nele e tirou a sua vida. Isso. Então, o seu amigo em si, o seu amigo, sempre foi amigo de verdade? Ele não teve culpa nenhuma disso? Ele estava, né, possuído por uma coisa ruim? Zarvinha, cai formiga, né? Sim. Choveu um pouco, né, amor? Choveu um pouco, nós correu, ficou dentro do carro, aí deu uma cessada, a gente correu pra cá. A gente não vai parar não, né? Nós vamos insistir, vamos conseguir. E Abel, se vocês eram tão amigos e quando ele incorporava, né, que queria tirar a sua vida, você nunca sentiu medo dele fazer alguma coisa com você? Sim. Ah, você sentiu medo. Mas você sentiu medo, você sentia medo, mas mesmo assim você queria ajudar ele. É isso? Porque você era amigo dele, né? E pelo que contaram para nós, muito amigo, sempre ajudou ele. Mesmo com medo, você procurava ajudar ele. Isso. Então, você era uma pessoa boa, né? É um espírito bom, tá aqui querendo ajuda. Mas, por algum motivo, você tá aqui. Você precisa de ajuda realmente. E por algum motivo, você ficou aqui. Se você puder
falar o motivo, tudo bem. Se não puder, o importante é o arrependimento. Se você quiser falar, tá bom? Só fala sim ou não, né? Porque eu não sei se você pode falar, se você quer falar, né? Pelo que eu sei, você era um menino muito bom, um rapaz muito bom. Estava em pecado, foi o que eu entendi que ele falou. É isso? Você estava em pecado. Viu isso? Ele estava em pecado. Tá? Então você quer dizer que você estava em pecado. Você não quer falar o motivo? Qual era esse pecado? Se, se você não quiser falar, não precisa falar. Não, não tem problema. O importante é que você assumiu que estava em pecado e por isso você estava aqui, né? Por algum motivo. Quando o seu amigo lá incorporou, você estava na beirada do rio pescando na hora que ele entrou esse negócio nele? Misericórdia. Tava. Só que você foi encontrado aqui nesse local e o rio fica lá embaixo. A gente não desceu lá para mostrar, primeiro porque tá cheio de mato, não dá para descer. E porque o seu corpo foi encontrado aqui, não foi na beirada do rio. Por quê? Porque se ele começou a ter as crises dele lá, corri. Ah, você correu dele. Ele correu. Por isso que ele estava aqui. Você se sentiu ameaçado por ele e correu. E ele veio e conseguiu ainda pegar você bem nesse local. Ele estava com bastante marca, né, de briga e você também estava todo machucado. Fora, né, as furadas aí, né, de perfuração que você estava. Eu sinto muito pelo seu amigo ter feito isso. Ele não consegue se lembrar, não sei agora, né, porque tem muito tempo. Você consegue lembrar o ano? Se você lembrar o ano que você desencarnou, a gente já tem aí uma base de quanto tempo você está aqui. Gente, tá cheio de formiguinha aqui, toda hora cai no meu pescoço. Uhum. 95. 95, 29 anos. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, gente. Fazer a conta rápida assim. É, faz tempo, hein? Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Por você ter ficado aqui, né? Você tentou correr, mas não adiantou, né? Ele acabou pegando você aqui. E eu fico sentida com essas coisas, né? Você era um homem bom. Não sei o motivo, também não vou insistir em perguntar, tá? Porque se não quer falar, o importante é se arrepender. Você se arrepende de você estar em pecado? Gente, tô toda ferroada de... É uma formiguinha bem pequenininha e fininha, mas aonde ela ferroa, arde. Já ferroou várias no meu pescoço e aqui no meu braço agora. Foi enferrujado na mão. Ela é bem pequenininha, amarelinha, mas olha, tô arrepiada das ferroadas. Você se arrepende? Ele se arrepende. É muito importante se arrepender, né? E também perdoar o que seu amigo fez com você. Ele não estava consciente, pelo jeito. Você mesmo disse que era o trem lá, não vou falar o nome, tá, gente? Que estava nele que fez isso. Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? Quando tem alguém assim. Tem que tratar, tem que cuidar. Por isso que ele tá como que chama lá, amor? Esqueci novamente. No sanatório. No sanatório, é. Não sei se tá ainda, porque tem muitos anos, né? Então a gente não sabe ainda se tá. E isso, tem que perdoar. Muito bem. Isso é um espírito bom, né? E eu creio que ele não estava consciente.
E da maneira que contaram para nós, que eles perguntavam para ele, ele normalmente falava que não se lembrava. E ele chorou muito pelo amigo dele. Ele não veio no velório, porque ele estava, né, preso até ser levado para o sanatório. E eu só digo que sinto muito por você ter perdido sua vida. Mas você quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante isso, né? A gente fica muito feliz de chegar aqui e você aceitar a nossa ajuda, né? Qual o sentimento que você tem nesse local de estar aqui, sendo que você já era para ter feito a passagem? Há quanto tempo você está aqui? E o seu sentimento de estar aqui? Se você puder responder, claro. Não entendi. É ruim que ele falou ou não? Não entendi. Hã? Parece que falou ruim. Ruim, né? É que foi um... Quando o som sai muito ruim, a gente quase não consegue entender. Então aqui é ruim. É muito ruim esse local. Você ficar aqui depois de desencarnado. Sofro. É sofrimento, gente. A gente sempre fala isso, né? Por algum motivo ele ficou e acabou. As pessoas falam que está assombrando, mas não é, é pedido de ajuda. Por isso que nós temos que verificar isso. Se você sabe que em algum lugar, né, está acontecendo isso, você sabe que você pode ajudar o espírito, né? Você pode fazer uma oração, falar para ele pedir perdão, para ele perdoar. Tudo isso vocês podem fazer, né? Nós podemos fazer isso. Não é só eu, que eu uso o Spirit Box, é um negócio mais perigoso, né? Mas vocês podem ajudar. Para não deixar o espírito ali, ele está te pedindo ajuda. Quando ele pede ajuda para a pessoa, ele sabe que a pessoa é uma pessoa boa, tá? E nós estamos aqui para ajudar ele. Vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão. Você consegue ver o anjo e a mentora? Isso. É eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? E agora você vai seguir o seu caminho, tá bom? E a gente vai pegar a água e a vela para você. Obrigado. Nós que agradecemos de você aceitar a nossa ajuda, tá? A gente fica feliz, satisfeito de vir aqui fazer o nosso trabalho e voltar feliz para casa sabendo que a gente ajudou o nosso irmão. Tá bom? Segue em paz. Nós vamos pegar a água e a vela. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Abel. Por algum motivo ele estava aqui sofrendo, mas ele se arrependeu, né? Pediu perdão. Perdoou o amigo dele. Certamente também, a gente não sabe, né? Se tem culpa, porque ele aceitava, ele não queria sair disso. Ele não queria repreender o mal que diz ele que era uma coisa boa que vinha. Muitas coisas parecem boas, mas não é. Temos que estar vigiando e orando a Deus, né? Se você acha que algo está te deixando confuso, está te deixando em dúvida, ore a Deus. Pede para Deus direcionar, eu não sei falar direito, oh Deus, direcionar você, acho que vocês entenderam, para o caminho certo. Ele não vai te abandonar, ele vai deixar você no caminho certo, tá? Então, ore a Deus, entregue nas mãos de Deus e confie. E repreenda todo o mal no seu lar. Consagre, quando você levantar da cama, você já consagra a sua casa a Deus. Consagra seu lar, sua casa, sua família, seu carro, seu trabalho. E aonde quer que colocar a planta dos seus pés será abençoado e livre de todo mal. Porque o mal, ele nos rodeia, né? Está ali ao derredor. Mas ao nosso redor mesmo está Deus e os anjos dele para nos proteger. Então temos que confiar e consagrar tudo que nós temos a Deus para que sejamos abençoados. Tá bom? Vamos orar por ele agora? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Abel, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo então a nossa mentora se o Abel conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.